Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para a nossa última aula de conteúdo, né, gente? De conteúdo de Sociologia. Então, vamos ao quadro para a gente ver aí quais são os conteúdos dessa nossa aula 22. Lembrando que já a gente está chegando a nossa revisão geral da unidade 2, né? E a nossa avaliação, tá certo? Fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. Quem acompanhou direitinho, né, as aulas, fez os exercícios, né, as atividades que foram propostas, vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso, tá bom? E a revisão vai ajudar vocês mais e mais. Mas ainda não acabou. Estamos aqui na aula 22, que tem como título as diferenças e igualdades nos relacionamentos sociais. Nós vamos, querendo ou não, a gente já trabalhou um pouquinho esses conteúdos, tá, gente? A gente vai trazendo eles novamente sob uma nova roupagem, sob uma nova perspectiva. Mas esses conteúdos a gente, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a gente já trabalhou, trouxe ele aí dentro de outros temas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade social e cultural dos relacionamentos humanos, o conceito de etnocentrismo, o conceito de relativismo cultural e particularismo histórico, e também vamos falar sobre o multiculturalismo. Nós falamos sobre o multiculturalismo, mas foi algo muito sucinto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o multiculturalismo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, uma aula vai complementando a outra, né? Uma aula vai complementando a outra, é importante a gente entender bem aí um conteúdo para que na outra aula isso se consolide de uma forma melhor, né? Então, uma aula vai ali, é como se fosse uma pecinha ali no quebra-cabeça, né? Vai se constituindo a cada aula, a cada leitura que a gente faz, a cada texto. Lembrando que as nossas aulas aqui, vocês podem aprofundar isso, né? Com outras leituras, é importante para a formação de vocês que estão aí iniciando o ensino médio, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Nossa habilidade da aula de hoje é compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias, né? Raças e segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade. Então, para iniciar, né, a gente começa falando sobre a diversidade cultural, que é típica do nosso país, né? É algo que é intrínseco a nós, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente é composto por essa miscigenação. Nós já trouxemos visões de alguns autores que viam aí algo que seria importante, que a miscigenação é algo importante para nós, mas outros autores já viam que que não seria algo assim, né, que na verdade excluíam algumas outras etnias estavam mais excluídas, outras menos, né? A gente trouxe aqui o Gilberto Freire, né? Onde ele, na Casa Grande Senzala, ele falava que a gente vivia numa democracia racial. E aí o Florestan Fernandes veio com a sua tese, né? E disse, não, olha só, essa democracia é um mito. Não existe uma democracia racial no nosso país. Por quê? Como que é uma democracia se uma etnia, né, ela está no topo da sociedade, umas pessoas da cor branca, né? E os negros, os indígenas, os pardos, eles estão à margem da sociedade. Então, a gente vive numa falsa democracia racial. Essa democracia que o Freire falava foi rebatida e foi considerada um mito, né? Um mito. Então, a diversidade, ela é algo, gente, que está presente na nossa sociedade brasileira. Ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte do nosso povo, que é tão diverso, né? Tudo isso está correndo no nosso sangue, né? Essa diversidade, essa mistura fomentada pelo processo de colonização, quando os portugueses vieram e os indígenas já estavam aqui, né? E trouxeram, né, os negros forçadamente,
ali do continente africano. Então, o nosso país ele é formado por essa tríplice, né? Aí, negros, indígenas e portugueses aí que foram, que principalmente foi fruto aí desse processo de colonização que não foi tão amigável, né? Foi um processo extremamente um pouco violento, né? Bastante violento. Foi um negócio bem chocante aí. Mas a gente precisa relembrar isso, né? O tempo inteiro é importante. E eu vi que vocês estão estudando isso, né? No primeiro ano. Vocês estão estudando as grandes navegações, se eu não me engano, né? Eu andei vendo o trabalho de vocês, tá? A gente fica olhando aí como é que tá sendo os outros componentes. Então, o nosso país, ele é diverso, né, gente? E o ser humano, ele é múltiplo, né? E a diversidade étnica e cultural faz parte da história da humanidade. Esse negócio aí de uma etnia só, isso aí tudo é uma visão etnocêntrica e preconceituosa de algumas pessoas, de algumas pessoas ali, né? É algo individual. Porque a diversidade cultural, ela faz parte de todos nós, de toda a história nossa da humanidade. Não é só do nosso país aqui, o Brasil, né? Mas de toda a história da humanidade, tá? E agora vocês vão aí assistir uma matéria jornalística sobre manifestações culturais na sociedade. Pode rodar. Rondônia é uma mistura de povos. Eu nasci em São Paulo, na capital, moro em Porto Velho desde 2002. Vim pra cá transferida, né? Desde 2002. Sou de Bajara, Ceará e moro aqui há 4 anos, em Porto Velho, Rondônia. E esse é só um pedacinho do Brasil, um país imenso de tamanho e recheado de diferenças nas roupas, danças, comidas, crenças, um país de diversidade cultural. Na culinária, cada cantinho do país tem um tempero próprio. O churrasco do sul, a feijoada do sudeste, o pequi do centro-oeste, o tucupi do norte e a pimenta do nordeste. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, de quem herdamos a língua portuguesa, lendas folclóricas e os deliciosos pratos à base de bacalhau. A população indígena, conhecida pelos costumes que se mantêm ao passar das gerações, o respeito com os mais velhos, os rituais e cerimônias com muita dança e comida, a caça e a pesca. E os escravos africanos, que nos deixaram influências na alimentação, vatapá, pamonha e nos temperos, leite de coco e azeite de dendê, nas crenças religiosas, ritmos musicais, a dança e a capoeira. E não é só o Brasil que é rico em manifestações culturais. Os costumes, sotaques e manias são diversos no mundo inteiro. O Brasil é o país do futebol, do carnaval. A China tem culinária mais rica do mundo. Inclui insetos, ratos selvagens e até cachorro no cardápio. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. Por isso, a população não come carne bovina. As mulheres adeptas ao islamismo não podem deixar nenhuma parte do corpo à mostra. Usam burcas que escondem até o rosto. No campo individual ou social, as manifestações culturais surgem e se mantêm pela identificação de valores ou pela tradição, os hábitos culturais. Muito bem. Vocês viram aí o quanto que é diverso, né? Essas culturas, e não só no nosso país. O nosso país, ele é fruto dessa diversidade cultural que é enorme, mas ele não está sozinho, né? Ele também aí tem outros países que têm essa diversidade muito grande. E aí, gente, a gente precisa ter um olhar não de preconceito, né? Buscando sempre conhecer, a gente precisa sempre conhecer a cultura daquele povo. Por que que na Índia a vaca é sagrada? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê.
porque aqui a gente, né, tem é diferente. Então tudo é fruto de um processo histórico, de interferências históricas, de uma construção histórica. Nada assim, a vaca de uma hora para outra virou sagrada, né, na Índia. Não é assim, né? Tem toda uma questão histórica que é preciso a gente conhecer, entender, né, a cultura do outro, sem assim, tentando, é claro que é um pouco difícil, né, todo mundo no primeiro momento tem um estranhamento, tem esse choque com uma cultura que é diferente da sua, mas a tendência é a gente entender ali particularmente cada cultura que foi criada dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, dentro de um processo histórico, e é importante a gente entender isso para que a gente não estabeleça uma hierarquia cultural, já que as culturas elas estão no mesmo patamar, né? Não existe uma hierarquia, uma cultura superior e a outra inferior. Quando isso ocorre, isso dá margem a várias atitudes discriminatórias e preconceituosas dentro da sociedade. Isso é um perigo, gente, é um perigo quando nós decidimos inferiorizar certas culturas e exaltar outras como as corretas, como as verdadeiras. Isso inclusive, foi deu margem para guerras, né? Para muitas guerras étnicas, guerras mundiais mesmo também, né? Essa visão de superioridade. A gente tem um líder mundial que foi o Hitler, foi um exemplo de pessoa etnocêntrica. O que ele queria fazer? Ele queria tornar a raça ariana uma raça única, né? Pura, onde não tivesse essa miscigenação, né? Isso é uma visão preconceituosa, discriminatória. Então, é só um exemplo, fora as guerras étnicas, né? Fomentada por outros países. Então, olha só, é muita coisa que advém dessa visão discriminatória e preconceituosa que inferioriza o outro, que diminui o outro, né? Que coloca ele nesse patamar. E nós precisamos sempre conhecer ali, tentar conhecer a história dos povos, daquele povo, por que tem esse hábito, por que agem assim, por que desse modo, né? Entender. Mas tem coisas que ferem a dignidade humana. Aí quando fere a dignidade humana, aí sim nós devemos ter um limite, né? Quando não fere a dignidade humana, ali da pessoa humana, aí ok, né? Mas quando fere, gente, né? Aí realmente é algo que isso é muito complicado, né? Por exemplo, tem países que as mulheres não podem estudar, né? Tem países que as mulheres não podem estudar. São proibidas de estudar. O país da Malala, né? A Malala Yousafzai, que acho que é o Paquistão. Então, existem grupos terroristas que proíbem as mulheres de frequentar a escola. A Malala levou um tiro assim. Ela foi considerada a menina mais jovem, a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio da ONU, né? Então, isso fere a dignidade humana, porque é um preconceito ali ligado ao gênero. As mulheres serem açoitadas em praça pública, né? Existem muitos exemplos, muito exemplo. E é uma cultura de um povo, mas isso fere a dignidade humana, né? Isso fere a dignidade humana. Aí a gente fica realmente numa situação difícil, né? De análise para essas questões que foram construtos humanos, que foram construtos preconceituosos, já discriminatórios e que ferem a dignidade de toda pessoa humana, tá? Então vamos ao quadro, continuando com essa discussão, né? Então vamos lá, a gente está num conceito aqui importante, que é o seguinte: estranhar aspectos culturais diferentes dos nossos é uma reação comum à maioria das pessoas. Estranhar aspectos culturais aos nossos é algo comum, tá, gente? Da maioria das pessoas, né? Quando a gente tem contato com o diferente, a gente realmente estranha, né? O que leva muitas vezes
a desnaturalização do que consideramos familiar. Então, por exemplo, seja aí um hábito alimentar, uma comida, né? Uma cultura, uma dança, uma religião. Então, a gente tem esse contato e esse primeiro contato dá uma reação aí realmente de estranhamento. A gente estranha, né? Por quê? Porque o que é nosso, o que faz parte da nossa cultura, isso sim é familiar, isso a gente considera normal. Agora, isso também nos proporciona aí, ou seja, causa uma mudança no olhar que temos sobre nós mesmos, né? Esse contato com o diferente, com o outro, né? Com uma comida diferente. Então, tudo isso, ela causa aí esse conflito, né, conosco também. Porque a gente olha, a gente cria um parâmetro, né, de normalidade. O que é normal? Eu comer aqui o meu peixe, eu comer o meu churrasco, já que a gente tem muita influência também do sul, eu comer meu cuscuz de manhã. Agora, quando sai dessa normalidade, há um estranhamento, uma normalidade criada. Até a normalidade ela foi criada. Então, quando, no entanto, esse estranhamento se transforma em repúdio ou na afirmação da própria cultura como superior às demais, estamos diante de um comportamento etnocêntrico. Então, estranhar algo que é algo diferente do que é familiar para nós é algo até comum, né? A gente vê um hábito diferente ao nosso, é algo comum. E isso muda até a nossa visão sobre nós. Mas aí esse estranhamento ele tem um limite, né? Quando ele se transforma em repúdio, aquilo que eu repudio, que eu digo que é horrível, que é, enfim, onde eu digo que não, a minha cultura, eu sou mais a minha cultura, a minha é a top, a minha é superior, e repudia do outro, inferioriza a cultura do outro, isso aí é um comportamento denominado etnocêntrico. O que é etnocentrismo? Né? Então, o que vem a ser esse comportamento que foi alvo, inclusive, de guerras, né? Aqui a gente citou o Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, que ele tinha um desejo etnocêntrico, preconceituoso, discriminatório, que ele repudiava aí essa miscigenação, né? Ele queria criar uma raça pura, né? A raça ariana, tá certo? E o que vem a ser o etnocentrismo, o conceito mesmo de etnocentrismo, né? O que vem a ser? O etno, gente, tem a ver com etnia, tá? Etnia. Então, etnia e o centrismo no centro. É quando eu acho que a minha etnia ela está no centro. Se a minha está no centro, é porque ela é superior e o resto é inferior. Então, ao inferiorizar a cultura do outro, eu tenho um comportamento etnocêntrico. Isso dá margem aí para muitas ações de preconceito e de discriminação, né? Tá certo? Então, aqui a gente trouxe esse sociólogo americano, que é o Graham Sumner, tá? Ele criou esse termo, etnocentrismo, em 1906. Então, esse é um termo criado por esse sociólogo americano, William Graham Sumner, para explicar aí essa visão que as pessoas têm de superioridade em relação aí a outras culturas baseadas nos seus padrões, baseadas nos padrões construídos por elas, né? Então, o que é etnocentrismo? Que vem a ser aí o etnocentrismo? É a base explicativa sociológica e antropológica dos preconceitos, discriminações, racismos, homofobia, estereótipos sobre os mais variados grupos, considerados diferentes em comparação a um determinado padrão. Então, o etnocentrismo, ele é, aqui mais detalhadamente a gente está falando agora, é toda essa construção aí, né, que permeia em volta de preconceitos, de discriminação, de racismo, tá? Homofobia, estereótipos. Quer um estereótipo aí muito comum? Fulano é preguiçoso.
A brasileira é isso. É um estereótipo criado, preconceituoso e discriminatório. A brasileira é uma mulher assim. Os índios são assim. Os negros são assim. Todo negro é isso. Essas generalizações que são discriminatórias e racistas e são estereótipos criados socialmente. Que não tem fundamento nenhum, gente. Nenhum. Não tem fundamento nenhum. Mas obedece a uma mentalidade de um padrão da pessoa. Que acha que o outro, porque ele não faz a mesma coisa que ele faz, é inferior. E aí vai criando esses estereótipos. Todo mundo tem uma forma, as culturas têm uma forma de viver, de agir, de pensar, né? Então, quando alguém chega com essa visão aí, dizendo, porque a etnia indígena, eles são assim, é caracterizado pela rede, né? É caracterizado pela essa questão toda, eu não gosto nem de falar, porque eu não sei se é bom, né? Eu não gosto nem de falar sobre isso. Vocês sabem porque vocês escutam, e eu não gosto de falar porque eu penso que isso, né, é ruim. Mas assim, é a pessoa que ela se baseia no seu padrão e vai criando estereótipos do outro porque ela considera que o seu padrão é o jeito certo de viver. É a cultura correta, é a cultura verdadeira, é a cultura... Só isso, gente, já é uma forma extremamente discriminatória. Isso dá margem aí para muitas, inclusive guerras, né? Sobre essa lógica, sobre essa visão aí estereotipada das pessoas. Existem estereótipos em relação aqui, pessoal de Rondônia, né? Não existe. Tudo isso foram criados de alguém que tem uma visão, que tem um padrão e que acha que o seu padrão é correto e vai criando esses estereótipos, né? Que vão dando margem a essas reproduções com nomes de discriminação, de preconceito, homofobia, né? Sobre vários grupos. E aí considera-se etnocentrismo a postura que toma um universo cultural como superior e mais correto que os demais. Então é isso que eu acabei de falar para você. Então o etnocentrismo, ele é essa postura que tem aí do seu universo cultural como algo superior do outro. E aí quando você cria esse lugar para a sua cultura, você acaba inferiorizando a cultura ali dos outros, das outras pessoas, né? Dos colegas. Tem uma questão do nordestino, daqui do norte. Tem todo um imaginário estereotipado sobre nós, sobre o nosso povo. E a gente precisa combater isso, né? Cotidianamente, porque é algo construído, né? Quando a gente viaja para algum lugar. Só tem mato, né? Rondônia só tem mato. Se vocês soubessem que é o estado que mais desmata no Brasil, né? O estado de Rondônia é um dos estados que mais desmata. Que mais foi fomentado o desmatamento é aqui. Então, são estereótipos criados. Isso aí é um pequenininho, tem outros mais pesados. Isso vão marginalizando esses grupos, porque isso vai dando margem para o preconceito. Para o preconceito e para as discriminações. E isso chama-se etnocentrismo, o termo criado pelo sociólogo, né, Graham, Samé Graham, para identificando aí essas formas de agir que ocorrem dentro da sociedade. Tá bom? Vamos ao quadro? E que nós devemos evitar, né, gente? Nós devemos evitar essa visão, né, etnocêntrica, que é essa postura aí que toma aí o seu universo cultural como superior e mais correto do que os demais. Se tratando de cultura, isso não existe, né, gente? Então, quando eu assumo uma postura etnocêntrica, eu coloco o meu eu cultural como superior e passo a enxergar o outro como diferente de mim, como inferior, estranho, inexplicável, atrasado, selvagem. Então, são estereótipos criados. Por quê? Porque as pessoas tomam essa postura etnocêntrica de superioridade, que se acha superior, né? Então, o etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração de intolerância, tá, gente? E preconceito cultural,
religioso, étnico e político, assumindo aí diferentes expressões no decorrer da história. Vai assumindo várias expressões, né? Aí olha aqui, a gente trouxe essa imagem que diz: esse é o meu certo e esse é o meu errado. Seus conceitos estão estranhos, né? Aqui ele falando, né? Seus conceitos estão estranhos. Então, o etnocentrismo é responsável por essa geração de intolerância e preconceito, porque as pessoas se colocam no lugar de superioridade e de taxarem a cultura do outro como inferior. E isso vai sendo reproduzido dentro de uma sociedade de uma forma cultural, de uma forma religiosa, étnica e política, né? Então, isso ocorre muito com as religiões afro também, né? Um preconceito muito grande sobre as religiões afro. Como se aquela religião não fosse, olha só que incrível, né? Não fosse do bem, é do mal. Isso não existe, gente. Isso é preconceito, tá? Isso é um estereótipo construído. E você, de qualquer religião, você inclusive pode ser uma pessoa boa e uma pessoa má, né? Independente de religião. Então, isso aí não define a personalidade de uma pessoa. A religião não é que todas aquelas pessoas que estão lá numa religião X é ruim. Senão, né, na verdade, tem pessoas ruins em todas as religiões, com éticas duvidosas em todas as religiões. Não é só na religião lá de matrizes africanas. Isso é preconceito, isso é um estereótipo, tá? Então, estamos sendo etnocêntricos quando julgamos outras culturas segundo nossos próprios parâmetros culturais. É o olhar, né? É o olhar, aquele olhar que foi construído através da cultura. A gente precisa refletir, né, gente, o tempo inteiro, porque nós somos diferentes. Cada um aí foi socializado em uma cultura diferente, né? O que não pode é esse repúdio, essa inferiorização que dá margem para essas discriminações e reproduções que ocorrem dentro da sociedade. Enxergar as culturas diferentes não é problema, até porque nós somos diferentes mesmo, né? Mas agir, repudiar, inferiorizar, reproduzir esses estereótipos, como eu acabei de falar sobre a religião de matrizes africanas. Tudo isso são estereótipos criados, colocando essas culturas num patamar de inferioridade, como se fossem más, sendo que isso não define as pessoas que estão lá. Não tem nada a ver, inclusive, com aquela própria religião, né? Então, tudo isso que está na sua mente sobre essa religião e sobre outras questões dentro da sociedade foi um estereótipo. É um estereótipo. O belo é um estereótipo. O feio é algo construído socialmente, um padrão de beleza. Qual é o padrão que as pessoas gostam de ver e acaba sendo reproduzido dentro da sociedade? O cabelo liso, a pessoa branca, o loiro. Não é assim? E a gente vai reproduzindo esses padrões, né? Que é fruto de um construto humano. Então, a gente precisa o tempo inteiro se policiar, tá, gente? E refletir sobre as nossas ações enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né? Que estão o tempo inteiro transformando essa sociedade. Precisamos olhar com esse olhar humano, né? Acho que o que está faltando talvez seja essa palavra aí. Esse olhar humano sobre o outro, sobre a cultura do outro, sem reproduzir esses estereótipos que foram construídos porque alguém desejou construir. Ok? E aí a gente traz um conceito muito importante, que é o conceito de relativismo cultural, né? Que ele vem contrapor o etnocentrismo. Então, professora Dani, qual é o conceito que vem contrapor o etnocentrismo? É o relativismo, tá, gente? Ele vem contrapor o etnocentrismo, bem como o preconceito que dele deriva, porque do etnocentrismo, dessa visão etnocêntrica, vem vários preconceitos, vem várias discriminações, né? Então, os antropólogos, eles trabalham com a noção de relativismo cultural. O que vem a ser o relativismo, né? Ele consiste em considerar que todos os padrões culturais
são construídos ao longo do tempo e que cada cultura ela detém seus próprios sistemas de valores, né? De regras, de costumes e etc. Então, é perceber que os padrões eles são construídos. É um processo histórico e que cada cultura tem aí, dentro dos seus padrões, uma organização aí que envolve a valores, que envolve regras, que envolve costumes, que envolve os hábitos, que envolve a cultura material, que envolve a cultura imaterial, né? Então, por relativismo cultural, entende-se a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima. Então, cada manifestação, para o relativismo cultural, né, é considerada legítima, contrapondo a visão etnocêntrica, né? Então, sendo o resultado aí da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano. O relativismo cultural, ele procura reconhecer a diversidade cultural como positiva. Então, o relativismo cultural é esse conceito que vem em contraponto com o etnocentrismo e ele tem o objetivo de, olha, seguinte, quem disse que a diversidade não é positiva para a sociedade? Da gente conviver com as diferenças e a partir das diferenças nos reconhecermos enquanto indivíduo. A identidade, gente, ela é construída socialmente, né? Eu estou dentro de um conjunto chamado sociedade e essa identidade ela é construída socialmente. Eu me reconheço com certos grupos, eu não me reconheço com os outros. Mas eu só sei quem eu sou porque eu tenho essa diferenciação. Eu tenho um contato com o diferente de mim, né? Então, o relativismo, ele entende que cada postura é considerada legítima, cultural, né? Cada manifestação cultural é legítima e sendo o resultado da experiência de determinado agrupamento. O relativismo, ele reconhece aí essa diversidade como algo positivo. Então, o que em uma cultura é visto como estranho ou mesmo errado, pode ser um costume comum em outra. Relativizar, portanto, é enxergar as diferenças não como hierarquias, questão de certo ou errado, ou inferior, mas como algo ligado ao nosso mundo e que dá a ele um toque especial. Então, é olhar o diferente como algo que me complementa enquanto indivíduo, né? Relativizar é isso. Relativizar é olhar o diferente como algo que me complementa enquanto indivíduo. Não algo que eu preciso estabelecer uma hierarquia para inferiorizar alguém que tem uma cultura diferente da minha, né? Isso, na verdade, é etnocentrismo, né? O relativismo, ele vem contrapor essa visão e dizer, olha, a diversidade ela é importante para nós, inclusive para a gente se reconhecer enquanto indivíduo. É aquilo que eu me identifico e aquilo que eu não me identifico com o outro, com um grupo social, da qual eu estou dentro da mesma sociedade que a minha, dentro da mesma comunidade que a minha. Relativizar é olhar ali, né, para dentro daquela cultura. Entender que isso faz parte de um processo histórico, né? E relativizar, não colocar nesse lugar. Relativizar é não colocar nesse lugar de superioridade, de certo e errado. Ah, porque isso é certo. Ah, porque isso é errado. Entender ali, dentro, cada sistema, cada organização cultural, dentro da sua lógica organizacional, ali, porque cada cultura tem, né, gente? Tem muitas culturas que não estão escritas coisas, não usam a escrita, né? Usam a oralidade. Mas existe todo um sistema criado de valores, né? Moral, enfim, né? Éticos. Então, que a gente precisa entender como um processo histórico, né? E respeitar, acima de tudo, todas essa diversidade que é intrínseca a nós, que faz parte da gente. Não como algo ameaçador, não entender isso como algo ameaçador, mas como algo que me complementa enquanto indivíduo, né? Cada lugarzinho que eu conheço no nosso país, entendo a cultura, como que foi criado, como que foi construído, só me deixa ainda mais ciente do quanto que essa nossa cultura, do quanto que esse nosso Brasil ele é diverso, né? É importante entender isso, né? Vamos ao quadro? E agora a gente vai para outro conceito, que é um conceito de particularismo histórico. O que vem a ser esse tal de particularismo histórico, né? Então, na transição para o século XX, o antropólogo Franz Boas,
desenvolveu a teoria de que a civilização não é um conceito que pode ser predefinido, né? E aplicado às diferentes organizações sociais. Para ele, o conceito de civilização ele é relativo também. Depende das ideias e valores que usamos para julgar determinadas práticas como melhores ou piores. Então, ele percebeu isso, né? Que a civilização não é um conceito que pode ser definido em várias sociedades, porque isso dá margem, inclusive, para ações preconceituosas, né, gente? Então, o culturalismo ou o particularismo histórico defende que cada cultura tem uma história particular, não determinada. Portanto, para compreendermos uma cultura, é preciso a gente reconstruir a sua própria história. Entender, né? Tentar entender cada componente aí da sua história. Então, não existe um parâmetro de civilização que eu possa utilizar numa etnia, no grupo social ribeirinho, no grupo social indígena, no grupo social quilombola, nos grupos sociais seringueiro. O que mais, gente? Tem vários grupos sociais, né, no Brasil inteiro. Então, não há uma definição de civilização que eu possa pegar e encaixar nesses grupos sociais. Isso não existe. Se eu fizer isso, gente, eu vou ser preconceituosa e vou discriminar esses grupos. Porque esses padrões, eles foram criados, né, de civilização, inclusive ali com os colonizadores, que chegaram aqui com essa visão, né, preconceituosa e discriminatória, né. E aí a gente traz também esse conceito que ele vem reforçar essa visão de que o multiculturalismo, essa diversidade enorme que existe não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né, faz parte do globo, ele é algo importante, né? E esse conceito de multiculturalismo, gente, ele é um conceito contemporâneo, ele faz parte da nossa contemporaneidade, né, da nossa sociedade atual. É um conceito que veio aí para contrapor essas visões, né? E o que vem a ser isso, né? Ele surge, como é que ele surge? Ele surge nas sociedades contemporâneas como um modo de combater, por um lado, a ideia de homogeneidade cultural fundamentada no eurocentrismo. O eurocentrismo ele é parecido com o etnocentrismo. A diferença é o seguinte: euro vem de Europa, né? Euro vem de Europa. E aqui é centro. Europa no centro. Os costumes, os hábitos da Europa, a religião da Europa foram fundamentadas aqui no nosso país como algo que fosse correto, trazendo essa visão de superioridade. Como é que foi a relação entre colonizadores e colonizados? Foi uma relação amigável? Não foi, né, gente? Foi uma relação de imposição de forma que predominou o eurocentrismo. Essa visão de que precisava trazer uma religião para esses povos, não respeitaram a religião dos povos daqui, os hábitos culturais, as roupas, os hábitos, enfim, a moral. Tudo eles achavam que vinha da Europa era o correto, né? Então, o multiculturalismo ele surge aí para combater essa ideia de homogeneidade, ou seja, difundir uma cultura só, ou seja, a cultura da Europa, para o resto do mundo, né? Então, o multiculturalismo, ele caracteriza a sociedade como constituída de identidades plurais, né? Com base na diversidade de etnias, de gênero, classes, padrões, né? Habilidades e outras características. Compreende-se a diversidade dentro de uma política comprometida com a justiça social. Então, o multiculturalismo ele tem esse viés aí de se comprometer e entender que a diversidade faz parte de uma política que se comprometa principalmente com a justiça social, porque a visão que se tem é que o não reconhecimento desse multiculturalismo traz aí muitas desigualdades em todos os âmbitos, seja de etnia, seja de gênero, de classes, de padrões culturais que foram impostos, né? Então, o estudo da diversidade cultural, ele pressupõe o desenvolvimento de um olhar diferente sobre a alteridade. Sobre quem? Sobre o outro, né? O estudo da diversidade, ele me dá esse olhar diferente sobre o outro, né? Por alteridade, compreende-se o reconhecimento do outro. Só eu reconhecer o outro dentro da sua particularidade, né? Visto como aquele que possui práticas, saberes, valores e normas distintos dos nossos.
É esse reconhecimento, tá, gente, que permite a aceitação da diversidade cultural. É olhar o outro dentro da sua particularidade, dentro de um processo histórico da qual ele faz parte e entender que ele só é diferente de mim, né? E que não existe nessa relação superioridade ou inferioridade, porque isso dá margem para os preconceitos em todos os tipos, para as discriminações, para os preconceitos de todos os gêneros, né? Então vamos para nossas referências bibliográficas, a gente já está encerrando, né? Aqui é a nossa aula de hoje, a aula 22, aqui são as nossas referências. E por hoje é só, espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!